O Vasco da Gama, mano, semana decisiva pro Vasco, hein? Tem que passar de fase na Copa do Brasil, tem que passar de fase no Carioca, tem clássico, mano. Essa Copinha do Brasil atrás suei. Que semana, Vasco da Gama. Joguinho isolado. Fala, Breno Monsef, manda aí. Pois é, passada a derrota do Clássico, o Vasco já focando na Copa do Brasil amanhã em Cariacica, enfrentando o União Rondonópolis. Mas no meio disso, o Vasco buscando reforços. Essa semana chega ao Rio de Janeiro o Benjamin Garré, para poder fechar a negociação, já está acertado. O Garré, argentino de 24 anos, que desde 2022 jogou no Krylia Sovetov, do futebol da Rússia. Ele é argentino, como eu falei, da base do Manchester City, foi para o Racing, voltou para a Argentina em 2020 para jogar no Racing, passou uma temporada no Huracan e desde 22 está lá no futebol da Rússia, o atacante Garré, que deve ser o primeiro atacante aí chegando no Vasco para essa temporada de reforço, né? Sobre o angolano Lloyd Augusto, de 24 anos. É um atacante de lado, joga na Turquia, no Alanyaspor, ainda está em negociação. A negociação está avançada, mas ainda não está concretizada, né? A negociação não está fechada, digamos assim, pelo Lloyd Augusto. Sobre o Brian Rodrigues, o Vasco ainda sonha. Até tentou colocar o Jean Davi nessa negociação, mas o América do México não se interessou, mas é o nome com o qual o Vasco ainda tem interesse de contar para esse ano, o atacante Brian Rodrigues. E nesse fim de semana apareceu no radar e nos noticiários o nome do Nuno Moreira, atacante português de 25 anos. O Vasco inicialmente ofereceu 800 mil euros, que podem chegar a 1 milhão de euros, para o Casa Pia, que é o clube do Nuno Moreira atualmente. Mas o Casa Pia só quer liberar inicialmente por 3 milhões e meio de euros, que é o valor da multa rescisória. Segue a negociação, mas é um cara que está interessado também ao Vasco, o atacante português Nuno Moreira. Lembrando que o Marcelo Santana segue na Europa, diretor de futebol, tentando fechar negociações, trazer atacantes para o Vasco cantar. É o Vasco tentando se reforçar no mercado, aliás, muito necessário o Vasco se reforçar, cara, porque hoje o cenário é esse. Para essa janela de agora, assim, urgentemente pontas, urgentemente. Então, e de repente até uma reserva pro Verratti. Mas aí você tá falando de uns 3, pelo menos? Eu tô falando de Adson voltando de lesão, 2 chegando, parece que o Garré já tá um pouquinho mais adiantado, e o Vasco agora tá atrás do Nuno Moreira. Vamos lá, 2 pontinhas chegando, Adson voltando de lesão e um cara pra pelo menos ser uma sombra ao Verratti, eu acho que você fecha a janela, não vou dizer que com um elenco pra ser campeão, mas pelo menos tu consegue levar primeiras fases de Copa do Brasil, fase de grupos de Sul-Americana, desculpa, é uma baba fase de grupos da Sul-Americana, um time minimamente competitivo avança de fase, e você fazer um primeiro turno de brasileiro ali que não seja desesperador, se aproximar dos 30 pontos, pra você ter uma segunda metade tranquila. Aí lá na segunda janela, na verdade vai ter uma janela ali da Copa do Mundo de Clubes, ela vai durar cerca de 30 dias, se eu não me engano, aí essa é a janela que tu tem que dar mais uma reforçada pra deixar o elenco mais forte, aí sim, aí você vai fazer o cálculo, pô, não, dá pra eu sonhar aqui com um título sul-americano, principalmente, que é até mais acessível que a Copa do Brasil. De repente, tu ganhou um dinheiro a mais já de premiação, avançou de fase, etc. As contas deram uma clareada, você conseguiu um outro tipo de entrada na parte financeira. Agora, nesse momento, os pontinhas têm que chegar. Sem os pontinhas, o Maxime, ele até pode jogar aberto, mas ele é mais meia do que ponta, né? Mas de novo voltou não é nem entrar, né? Mas a gente até entende, né? Porque de repente vai ser uma adaptação mais lenta. Agora, quem seriam as opções de velocidade? Alex Teixeira e Jean Davi, mas eles não têm velocidade. Não tem velocidade. Aí você fica botando o Zuccarello. E o Vitor já falou várias vezes aqui, é um jogador mais pra ser um meia do que pra ser um ponta, mas é jovem. Do Zuccarello, sabe jogar, assim. Não, mas aí o que você faz? É a juventude, né? Pô, corre aí, irmão, corre pra mim que eu preciso de alguém pra correr. É basicamente isso que o Vasco tá fazendo. Eu acho que vai conseguir fechar com alguém até o final da janela. Pelo menos uns 2 nomes é o que a gente tá vendo a movimentação do Vasco pra fechar, assim, com um time razoável. Eu acho que o meio-campo já tem algum tipo de opção. As laterais, assim, as reposições não são tão boas, mas tem. A zaga não passa tanta confiança, mas o Vasco tem 4 jogadores ali, goste você ou não. Agora, no ataque, nem tem jogador, pô. Falando de ponta, nem tem jogador. O Adson vai voltar, mas só o Adson é muito pouco. E aí, irmão, tem que ir pro mercado mesmo. O Vasco tem que se virar. Ah, é difícil, é complicado, mas não é possível, cara. Não dá pra fechar a janela sem contratar ninguém, pô. Com certeza. Agora, você acha que o futuro é esse mesmo, Vasco, com esse elenco? Se não conseguir... Com esse elenco, irmão, é sobreviver no ano. Se tudo der muito certo. Não, peraí, desculpa. Com esse elenco não dá. Nem pra pensar. Porque não tem atacante, Catarina. Tem que contratar. Vai contratar, não é possível. Mesmo que não cheguem os nomes preferenciais, Vasco queria o Bruma, não deu. Queria o Brian Rodrigues, não deu. Aí você começa a descer um pouquinho. Aí foi no Garré, parece que vai dar.
Agora o Nuno já tá com uma concorrência maior. Sei lá, vai tentar o Fabinho da América Mineira, vai tentar o Eric, que tá lá no Japão. Podem não ser os nomes dos sonhos, mas eles vão chegar. E chegando 2 pontas, eu acho que assim, aí é um elenco pra iniciar a temporada. E dá pra levar. Dá pra fazer ali o Campeonato Brasileiro médio e dá pra avançar. Agora, com esse elenco, pensar em ganhar a Sul-Americana, pensar em ganhar a Copa do Brasil, pensar num brasileiro de G4, aí já fica muito complicado. E vou ser chato. E o Rafael Paiva fez no ano passado, o torcedor do Vasco tem que agradecer muito. Eu concordo, acho que ele extraiu mais do que a gente poderia imaginar pra um elenco que era bem frágil. Mas agora também, né, acho que... Chegou a semifinal de Copa do Brasil, mano. Foi acontecer, é um mata-mata, né, Cantar? O mata-mata, ele acontece. Nem sempre você é um time tão bom, mas no mata-mata tu vai avançando. Enfim, eu acho que ele foi, por um tempo ele fez muito bem ao Vasco, depois ele se perdeu um pouquinho no trabalho. Vasco já no Espírito Santo. O presidente Pedrinho não viajou com a delegação, então não acompanhou os jogadores na recepção no hotel. À noite ele vai sozinho, né? O presidente Pedrinho com outros compromissos, não viajou com a delegação. Amanhã o jogo às 9h30 da noite, lá em Cariacica, o Vasco enfrentando o União Rondonópolis, de Rondonópolis, no Mato Grosso. E é sempre bom lembrar que o empate não dá a classificação mais pro visitante, né? Pro time grande aí, ou pelo menos o melhor ranqueado. Então o Vasco vai ter que vencer o jogo amanhã, numa semana decisiva, quando o Vasco também no domingo decide a vida no Campeonato Carioca. Lembrando que a classificação garante mais de R$1,5 milhão de premiação. Então é importante para o Vasco buscar também esse avanço aí na Copa do Brasil. Sobre o time, pouca mudança na formação. Não deu tempo para isso, né? Mesmo com desgaste e necessidade de vencer amanhã e domingo, a gente deve ter apenas mudanças de peças. Paulo Henrique na direita, americano lá na Venezuela, o sul-americano sub-20. Ele vai amanhã direto para Vitória, vai se apresentar amanhã com os jogadores em Vitória. Atacante Ryan, de 18 anos, fez 2 gols lá com o sul-americano, volta amanhã e vai direto com a delegação, tá? Então, essas as informações da preparação do Vasco para amanhã, esse jogo importante pela Copa do Brasil, buscando avançar na competição, pela grana, obviamente, e também pela questão esportiva, até porque no passado o Vasco chegou até as semifinais da competição. O Vasco agora começa efetivamente a disputar uma competição pesada, importante, né? E além de tudo, a importância da Copa do Brasil para o Vasco, ela é maior ainda por conta da questão financeira, claro, né, Vitor? E olha só a responsabilidade que tem o Fábio Carille. Para mim, a prioridade tem que ser total e restrita na Copa do Brasil. E no brasileiro? Sim, eu tô falando agora em fevereiro. Ah, sim. A prioridade tem que ser toda voltada para a Copa do Brasil. Comparação Se Carioca. não classificar no Carioca, paciência. Tem que classificar na Copa do Brasil. O Vasco não pode cogitar a hipótese de não passar de fase. É. Só que aí o Vasco tem um clássico contra o Flamengo no sábado, joga terça-feira fora de casa, por mais que não seja na casa do adversário, tem uma viagem contra o União Rondonópolis e depois tem outro Flamengo no clássico. Botafogo, né? Não, tô partindo de sábado passado. Tá. Jogou sábado contra o Flamengo, vai jogar terça-feira em Rondonópolis. Em Rondonópolis não, em Cariacica contra o União Rondonópolis. Esse jogo seria em Rondonópolis, né? Seria ainda mais difícil a logística. Caiu em Cariacica. E aí o Vasco, o União Rondonópolis vendeu o mando de campo e vai jogar no domingo contra o Botafogo, outro clássico. Olha como é dura a vida de um treinador. Porque se é uma condição mais simples, se o Vasco pega o Boa Vista no sábado e não o Flamengo, o Carille ia poupar todo mundo. Vou tirar meus jogadores pra não ter nenhum tipo de desgaste, pra não colocar em risco o jogo de terça-feira da Copa do Brasil. Mas você imagina só se ele surge com a escalação do Vasco contra o Flamengo com o time reserva. Se com o time titular o Vasco não viu a cor da bola no primeiro tempo, imagina com o time reserva como não seria esse jogo. Ele seria, vou usar uma palavra que você vai gostar, achincalhado. Achincalhado. Bom. A mesma coisa no domingo. Mesmo que os jogadores estejam desgastados, o Carille certamente vai com o time titular porque vai tentar essa classificação. Então, o calendário não ajudou e para completar, esse jogo da Copa do Brasil ficou espremido no meio de 2 clássicos e numa terça-feira. O Vasco jogou sábado à noite e, por exemplo, já está em Cariacica pro jogo de terça. Veio a calhar essa venda do mando de campo, que eu sou radicalmente contra. Eu acho que esse jogo tinha que ser em Rondonópolis. Na Copa do Brasil é mais absurdo até que no Campeonato Carioca. A Copa do Brasil é um campeonato que os pequenos normalmente fazem valer o mando de campo para tornar até o campeonato, o jogo em si, mais atrativo. Isso não vai acontecer. União Rondonópolis vai fazer a grana do ano todo nesse jogo, né? Porque além da participação, que já é beirando R$1 milhão, ainda conseguiu um dinheiro bom pela venda do mando de campo. Provavelmente o União Rondonópolis já conta com a eliminação, então por isso nem fez questão de jogar em casa. Pro Vasco veio a calhar, vai ser uma viagem muito mais simples para Cariacica. Não concordo, mas o regulamento permite. Agora, fato é que o Carille vai ter que jogar com os titulares.
Porque se ele não escalar os titulares mesmo desgastados, como disse o Breno, o torcedor não vai perdoar uma possível eliminação na Copa do Brasil. Isso não pode acontecer, não pode ser sequer cogitado. Lembrando que o regulamento mudou. É importante destacarmos que o empate não classifica mais o time grande. O Vasco, para se classificar, vai precisar vencer o jogo. O Mano reclamou disso ontem. Em caso de empate, vamos para os pênaltis. Gente, o Vasco precisa da vantagem do empate para eliminar a União Rondonópolis. Não tem como, né, irmão? Tem cabimento. É o mesmo caso do Fluminense. Para eliminar o Águia de Marabá, não tem cabimento. O time mais forte já é naturalmente muito mais forte. Então, gente, E o Vasco amanhã tem Ryan de volta, hein? O Vasco tem Ryan de volta e viajando hoje pra Vitória, segundo o Breno Monsef, né? Campeão sul-americano, fez um bom sul-americano, alguns gols importantes. O Brasil, que tomou de 6 da Argentina, acabou sendo campeão depois. E vou te falar, não sei amanhã, mas o Ryan, pra mim, hoje é titular desse time, tá? Ele é o atacante. Ele é o atacante pra jogar com o Verratti. Nós vimos alguns jogos aqui durante jogando o programa. Nessa posição. Nessa posição, exatamente. Eu só espero que o Ryan tenha aprendido com erros anteriores do ano passado, né? Garoto, né, Instruções cara? infantis. É garoto, isso vai acabar acontecendo. Isso vai acabar acontecendo, é um garoto. Mas fato é que não tem nenhum outro jogador no elenco do Vasco com essas características. E tem outro fator também que beneficia um pouco o Vasco, né? Além do copo meio vazio, copo meio cheio. Botafogo tá focado na Recopa Sul-Americana. O jogo é quinta-feira, o primeiro jogo. Depois vai ter o jogo 2, que vai ser no Rio de Janeiro, né? É bem possível que o Botafogo use os reservas. O Vasco vai poder jogar em casa. O jogo 1 vai ser fora de casa, vai ser na Argentina. Isso reforça a obrigação do Vasco de ir com força máxima, força total para esse jogo de amanhã. E levar o jogo a sério, né? Exato. Fundamental levar o jogo a sério. Tem que ser o principal. Se o Vasco levar o jogo a sério, jogar 50% do que sabe, o Vasco vai se classificar. Agora, se subestimar o jogo, vai ser eliminado como outros times já foram. Ano passado, a gente teve o Cruzeiro sendo eliminado pelo Souza da Paraíba. O Inter, uma vez, foi eliminado pelo Globo, né? Do Rio Grande do Norte. O Botafogo foi eliminado pela Aparecidense. O Vasco, em outros tempos, quando era ida e volta, já caiu para Baraúnas, 15 de Campo Bom. Então, vamos respeitar o adversário. Qual? Do Cícero Romário. Era o Cícero Ramalho. Ramalho. 3-0. 40 anos, estava com sobrepeso. O jogo foi em São Januário. 3-0 Baraúnas meteu 3-0 no Vasco, com o Romário no time do Vasco. Então, felizmente foi 2003, eu acho, 2004. Não, mais 2004, pra perto, 2004 ou 2005, não lembro. Por aí. Depois teve o 15 de Campo Bom do Mano Menezes. Teve o Gama também. Acho que o Gama eliminou, acho que Gama foi no Maracanã. Vasco, não foi? O Gama foi no Maracanã. Esses times grandes todos vão viajar, vão enfrentar territórios hostis, né, estádios com gramados ruins. O Vasco não, o Vasco vai pra Cariacica, onde gramado é ruim. O gramado não tá 100%, mas é melhor do que o desses estádios que eu citei. É verdade. O Vasco acabou o estádio é bom. O Vasco acabou de bater o recorde de público do Kleber Andrade no jogo contra o Volta Redonda, aquele empate 2-2. Foi o recorde público do estádio Kleber Andrade. Então, a atmosfera é toda do Vasco. O Vasco vai praticamente jogar em casa. A única diferença é que vai ter que fazer uma viagem. O torcida do Vasco é enorme, né? Uma hora, né?